Hello, my friend. Tudo bem? Graça e paz. Good morning, good afternoon or good evening. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando aqui a Você em Foco, desenvolvendo pessoas com Ezequias Lourenço, seu amigo. Você que está ouvindo pelo podcast aí, você pode estar acessando a qualquer momento, só toma cuidado aí no trânsito, tá? De olho no trânsito e ouvindo a gente aqui. Muito bem, gente. Hoje estamos com o tema Providência, com base na obra Os Lusíadas, de Luís de Camões, ou Luís Vaz de Camões, o maior expoente da língua portuguesa de Portugal. Ok? Por que eu falo assim? Porque existe português também de outras comunidades, incluindo o Brasil, né? Que são frutos aí da expansão marítima e da colonização da língua portuguesa. Eu quero basear a minha leitura hoje, para termos um referencial de cunho, né, de pano de fundo cristão e tudo mais, no livro de Salmos, ou a harpa, né, o cântico, né, de Salmos, número 107. Vamos ver os versículos 23 a seguir, que nos diz assim: Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvai-se-lhes toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Vamos ler o versículo 30. Então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Este é um exemplar das Sagradas Escrituras. O que diz aqui esse contexto? Esse contexto nos diz nos fala, né, de como naquela época, a época em que a moeda não era tão corrente, a época em que havia muitas trocas, as pessoas de diversas nações se encontravam em determinado lugar, no mar, cada um com suas embarcações, e faziam comércio, trocavam, né? Cada nação tendo ali produtos variados, mas especialista na produção, no desenvolvimento, por exemplo, de arroz, a outra, por exemplo, de feijão, a outra de trigo, a outra também de algum produto de tecnologia, né, manufaturado, e eles trocavam quando não compravam e vendiam. De sorte que isso geria o comércio daquela época. Estes homens andando no mar, né, nas suas naus, saíam de casa, mais ou menos como hoje sai o pessoal que trabalha na segurança do nosso estado, né, do nosso país, e nem sempre sabem se vão voltar por conta dos perigos da profissão. Naquela época também muitos eram mortos, né, por conta de fenômenos da natureza, por conta de maremotos ou de algum tipo de situação que os levava à morte, até mesmo à pirataria. Sabemos que os piratas sempre existiram, seriam aqueles ladrões dos mares, né? Sempre os homens de má fé, infelizmente, existem em todas as eras da humanidade, desde o pecado do primeiro homem, Adão. Mas isso apenas existe para que se possa evidenciar a boa-fé e os bons modos, os bons costumes, os bons princípios daqueles que atentam para o caminho da justiça, não é verdade? Depois eu quero mandar aqui alguns abraços, algumas pessoas que já estão comentando aqui, né? Ciborges, Ana Tolesani e mais outras pessoas aqui, que depois nosso técnico vai nos ajudar, fazendo aí a rolagem da imagem. Muito bem. Bom, então o que acontece? Esses homens, eles enfrentavam seus perigos. Os perigos da noite, os perigos do vendaval, os perigos dos piratas, da pirataria, até mesmo de passarem mal, até mesmo de, por exemplo, se aparecesse lá um animal dentro do mar, fruto de lenda ou não, mas animais que pudessem colocar aquelas embarcações em perigo, né? E isso eu lembro daquele programa que nós fizemos aqui, aquele bate-papo que nós tivemos, As Ondas do Mar da Vida, com aquele livro de Ernest Hemingway, O Velho Mar, que fala sobre aquele grande peixe, né, que havia
de alguma forma colocada a embarcação do velho em perigo. É claro que o velho foi pescar e assim reagiu, né? O peixe simplesmente reagiu ao ato da pescaria do velho, mas isso é uma questão para outra situação. Na verdade, esse nosso bate-papo, essa palestra já foi gravada, está aí em nosso canal Você em Foco, Desenvolvendo Pessoas, aí no YouTube. Muito bem. Esses homens enfrentavam perigos e dificuldades. Então eles tinham medo. Ser humano, como a gente como a gente. Eles tinham medo. E acontece que, quando eles estavam no momento mais difícil de suas vidas, ou nos momentos mais difíceis de sua vida, o texto diz: e eles clamavam ao Senhor, e Deus os livrava em suas necessidades. Bom, como eu já disse a vocês, o tema da nossa reflexão neste dia de hoje é providência. Mas o que isso tem a ver com a obra que nós vamos analisar aqui, Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões? Daqui a pouco você vai saber. Vou pedir que você compartilhe esse podcast, esse vídeo que você está assistindo aí, quer seja pelo YouTube ou pelo Facebook ou outra rede social. Compartilhe com seu amigo, por favor, porque isso é muito importante e vai edificar muito a sua vida. Nós vamos falar aqui de 3 coisas importantíssimas dentro deste tema especial, desse tema super especial que é a providência. Eu diria os 3 provocadores da providência. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre Luís de Camões. Quero pedir aí o nosso técnico, né? Passar aí a imagem dele. Eu vou me posicionar aqui à direita, muito bem. Estou bonitinho na foto, né? Estou tranquilo, muito bom. Vamos lá. Você está vendo aí um homem caolho, Luís Vaz de Camões, nascido em 1524 e morreu em 1579, possivelmente com 57 anos. Ele morre em Lisboa e provavelmente também tenha nascido em Lisboa. Um homem muito controverso, sanguíneo, de personalidade sanguínea, até colérica, e deu trabalho para as autoridades daquela época, mas um homem muito talentoso. Possivelmente tenha sido educado em casa por seu tutor, que era um homem influente na universidade, me parece que até reitor, mas a universidade não consta com o nome dele lá, né? Ele acaba tendo um veio poético muito interessante, que já veio meio que de família, né? No século XIV, 1300 e pouco, já o seu ascendente, um dos seus ascendentes, vai até o reino de Portugal, muda-se para lá e acaba contribuindo com a cultura e com a propagação do reino, com seus poemas, né, com os seus escritos. De sorte que ele era fidalgo, né, também. Luís Vaz de Camões era fidalgo, ou seja, ele era de família nobre. Só que ser nobre não necessariamente queria dizer ser rico. Ele era uma pessoa conhecida. A família até tinha uma certa possessão, contudo, com o tempo ele ficou pobre, a família ficou pobre, e ainda na sua adolescência ele era muito pobre. Só que com cerca de 20 anos, esse menino já demonstrou um talento muito grande de escrever aí muito bem e citando os clássicos da época. Lembrando que ele começa a escrever ali na época do Renascimento, já no classicismo, e ele começa a citar muitos textos gregos, heróis gregos, e mostra assim isso, a sua erudição. E segundo os estudiosos, vamos colocar assim, os biógrafos, né, de Luís de Camões, são pensamentos muito profundos e com muito embasamento, que indica que ele teria passado por uma universidade ou teria tido realmente um bom preceptor, um bom tutor, alguém que realmente o ensinasse muito bem. Fato é que ele demonstrava desde cedo um grande afã, eu diria, ele era ávido por conhecimento, ávido por leitura. Nós chamamos isso tecnicamente de bibliófilo. Ele gostava muito de ler. E isso o destacou em sua comunidade. De sorte que, de alguma forma, ele obteve muitos opositores, inclusive nesse ramo, né, da expoência e das letras, né? Pessoas que também queriam se destacar na corte. E ele, como precisava de influência,
ele começou a fazer muita amizade com pessoas influentes, intelectuais da época, e isso o projetou, ou o projetara, caso ele não tivesse um espírito muito intempestivo, ele era inconsequente. Ele, por exemplo, arrumou uma briga com um homem do Paço, né, um funcionário público, a ponto de ele ser expulso do país. Ele passa 16 anos fora, vai para Macau, na Ásia, vai para o estreito ali de Gibraltar, também ali próximo a Meca, né, cidade de Maomé, e numa guerra ali naval ele acaba perdendo o olho. Por isso você percebe que nessa foto ele está caolho. E eu comparo muito ele a Dom Pedro I, que segundo a história também era muito intempestivo, inconsequente, o espírito muito forte. Segundo a sua biografia, ele não era um aluno regrado no tempo que estudou, não vamos dizer assim no ensino médio, né? Mas era um aluno muito dedicado à sua moda, né? À sua moda. Deixa eu beber uma água aqui. Estamos ao vivo. Bom, acontece que Luís de Camões, ele também era muito mulherengo, muito boêmio, como Dom Pedro I. Se você estudar a história de Dom Pedro I, você vai ver que não há diferença. E ambos são de Portugal, né? Bom, acontece que Luís de Camões, ele vai para a prisão porque se engraça com a filha do rei, do pessoal da corte. Então ele tinha casos de amores tanto com mulheres fidalgas como com mulheres cortesãs, ou as mulheres da vida, né, daquela época. Então ele era um homem que tinha amor para dar e vender, né? Um homem que tinha amor para dar e vender. E ele era empreendedor, ele era muito desafiador nas suas atitudes, não tinha medo, ele tinha uma vida assim muito livre, muito aberta. Nesses 16 anos viajando, ele escreve Os Lusíadas. Vou passar a próxima imagem aí. Fala de algumas obras que ele escreveu: Comédia de Filodemo, Cartas del Rei Dandinís e Os Lusíadas. Ele era majoritariamente ele não era um romancista, ele era um escritor no sentido de poeta, né? Mais lírico. Tanto é que Os Lusíadas é bem parecido com a Odisseia de Odisseu, né? Ou de Ulisses, traduzindo para o português, que é uma aventura de um personagem ou de um povo, né? Isso que caracteriza a epopeia, contando assim os feitos, os perigos, as nuances da vida, né? Das viagens, das conquistas de um personagem ou de um povo, remontando a uma época. Então, pegando assim acontecimentos históricos e também fazendo alusões, fazendo referências a deuses, a mitologia e a filosofia. Então é isso que compõe, que constitui uma epopeia. Então é esse gênero aí em que o nosso Luís de Camões foi versado. Então ele acaba fazendo isso, escrevendo durante as suas andanças pelo mundo, os perigos que ele também passou, né? Períodos até de morte, né? Bom, e tem uma história interessante, você pode se aprofundar depois, que me parece foi em Macau, ou foi no estreito de Gibraltar, em que o navio dele afunda, né? No caso, a embarcação afunda, e ele sai nadando com os seus escritos na mão. Ele já havia terminado Os Lusíadas, e ele sai nadando, imagina você nadando, abraçadas obviamente, sem nenhum aparato, com os escritos na mão, para não perder aqueles escritos, obra de toda uma vida. E ele consegue chegar à margem do rio, né? Sem perder os seus escritos. Tanto é quando ele volta para Portugal, um amigo lhe paga a passagem, porque ele já estava nas suas andanças, mesmo recebendo como soldado, ele já estava praticamente na miséria, né? Estava numa situação difícil. E aliás ele morre na miséria, tanto é que colocam lá na sua lápide: aqui jaz
Luís de Camões, expressão da língua portuguesa, que viveu em completa miséria, né? Enfim. Mas esse amigo dá a ele um dinheiro, ele volta para Portugal e ele acaba sendo perdoado, muito embora ele também arrume algumas confusões lá, porque ele tinha uma personalidade muito devassa nesse sentido. Mas ele acaba depois recebendo um título de nobreza, de reconhecimento do rei daquela época. E em 1900, eu vou pedir para o nosso técnico passar outra imagem, em 1572, melhor dizendo, que é século XVI, né, ele acaba publicando os Lusíadas, como você está vendo aí. Então, os Lusíadas vão contar, essa história vai contar toda uma trajetória, né, da conquista portuguesa, a conquista dos outros países, das outras colônias através dos mares. E ali há situações de perigo, de enfrentamento com os deuses, enfrentamento com outras culturas. Então é uma história cheia, é uma odisseia, cheia de aventura. Você que já assistiu filmes de aventura, de piratas, de saqueamento, de saque, de conquistas de territórios, você vai entender do que se trata. Você pode dar aí uma pesquisada e se aprofundar melhor em Os Lusíadas. Tudo muito bem escrito, com muita rima, né? São versos assim enriquecedores. Tanto é que quando ele volta para Portugal, acontece de o rei ficar embasbacado com tanta erudição e acaba consagrando Luís de Camões como o principal expoente da língua portuguesa e do reino daquela época. Ele ganha uma pensão para o resto da vida, mas essa pensão não foi suficiente para sustentá-lo, que ele morreu na miséria. Vai ver que ele continuou com a sua vida devassa, com mulheres, com jogos, e ele não tinha nem um pano para cobrir o seu corpo quando ele morre. Imagina só a situação dele. Mas, enquanto vivo, ele reclamava que os seus escritos não tinham reconhecimento devido, embora a corte havia reconhecido, mas quando ele morre, ele passa a ser lido, executado, né, as suas obras distribuídas para o mundo inteiro. Tanto é que hoje existe o maior prêmio da língua portuguesa, inclusive o Brasil tem parceria com Portugal para dar esse prêmio a escritores, a pessoas que se destacam na literatura. É prêmio muito difícil de ser conquistado. Muito bem, então eu fiz um resumo aqui dos Lusíadas para você. Agora eu quero trabalhar 3 tópicos sobre o nosso tema, em cima dessa reflexão, que é providência. Primeiro tópico: primeiro fator para que se ocorra ou para que se provoque a providência é a atitude. Sem atitude, nada ocorre. Primeiro vamos ao significado da palavra providência. Providência é você colocar à disposição algo que alguém precisa. Colocar à disposição algo para que se cubra alguma coisa, para que se preencha algum espaço, para que se encontre aí um necessitado ou a necessidade e assim atenda essa necessidade. Isso é providência. Na literatura, os literatos, os escritores, eles escrevem muito sobre isso quando vão fazer aí uma alusão, uma referência à divindade, à bênção. Então eles não chamam de bênção, eles chamam de providência, né? Fazendo aí só um diferencial entre a linguagem literária e a linguagem teológica. Mas eu quero trabalhar a palavra providência no sentido mais comum, que é justamente o sentido espiritualista da palavra. Providência tem a ver com a ação divina no cenário humano para beneficiar e para ajudar os seres humanos. Primeiro fator, como já disse aí, é a atitude. Você está vendo aí, você que está assistindo pelo YouTube ou pelo Web TV, aqui no nosso Facebook, um murro, né? Na verdade, uma mão fechada, como se fosse dando um murro, ok? Dando um murro. Estou lembrando da academia, né? Muito bem. Isso tem a ver com atitude, explosão, dínamos. Nós precisamos ter atitude na vida. Não adianta nós ficarmos parados, achando que o mundo vai conspirar ao nosso favor, né?
se nós não tomarmos atitude. Isso a gente aprende com a teoria da lei da atração. Tudo aquilo que você empreende a fazer, você provoca um movimento nas interações humanas e cósmicas para que as coisas aconteçam, né? Aconteçam a seu favor. Já dizia Napoleão Hill, né? Um grande um pastor, um cristão, um grande palestrante motivacional e da prosperidade. Ele disse que tudo que uma mente se dispor a fazer, ela pode conseguir. E não há nada a temer senão o próprio medo. Mas você precisa tomar atitude. Você tomando atitude, esse é o primeiro fator providencial que realmente vai fazer toda a diferença na sua vida. Próximo tópico. Hoje eu estou indo um pouco mais rápido e não vamos tocar uma música, né? Vamos ficar só naquela que nós tocamos anteriormente. O segundo fator que provoca a providência é o caos. A palavra caos no original grego quer dizer vazio, né? E lembra lá no início da criação, quando você está lá, a terra era sem forma e vazia, você tem lá essa passagem. É claro que aquela passagem está escrita no original hebraico, mas se você for para a Septuaginta, né, essa palavra vai estar remetida assim, ao caos, o vazio, a coisa sem forma, sem organização. Exatamente. Quando você toma atitude, essa tua atitude te lança ao caos. Por mais que você tenha planos, por mais que esses planos já estejam aí bem arquitetados como um projeto, mas isso é muito pequeno perante o caos. O caos, você percebe ele mais latentemente quando você faz todo aquele projeto, toda aquela organização, está tudo empolgado ou entusiasmado, o que seja a palavra. Só que quando chega lá, muitas coisas começam a acontecer de forma adversa, que às vezes atrapalham tudo aquilo que você intentou fazer, ou programou fazer. As parcerias não dão certo, melhor dizendo, aquilo que você contratou você não consegue dar continuidade. Às vezes vem um problema de saúde, às vezes vem até um fator aí muito externo à nossa vontade, que é questões políticas, questões de saúde. E aí, você foi lançado ao caos. Mas uma coisa interessante é que toda e qualquer adversidade, quando surge, quando aparece, quando está perante você, ela traz consigo a oportunidade. Exatamente. É isso que você ouviu. A adversidade te traz oportunidade. Mas você precisa... Desculpe. Preciso beber mais água para não poder tossir, né? Mas você precisa não ter medo. O medo é a fé em marcha ré. Ao invés de você avançar, você recua, você retrai. Não tenha medo. Aliás, as escrituras sagradas abrem as janelas para a gente. Uma janela por dia, 365 dias do ano, segundo o calendário gregoriano, certo? São 365 vezes também a palavra não temas, não tenha medo. Você e eu temos que temer ao Senhor, temos que respeitar ao sagrado, ouvir a sua voz e temer as consequências da nossa desobediência aos princípios e aos mandamentos que Ele estabeleceu. Mas nós não devemos ter medo do caos, porque o eterno Criador é o único ser que pôde, do nada, fazer desse nada matéria-prima para o que já existe. Então, o fator caos é importante, sim. As incertezas, as dúvidas. E, claro, aqui entre nós, estou falando com vocês, trazendo essa palavra de encorajamento, mas de algum momento, em algum momento das nossas vidas, nós temos medo. Este medo, essa incerteza, essa dúvida, esse titubear faz parte do caos. E o caos é necessário para que haja providência. E isso vai te obrigar a ter fé, que é essa chave mestra que vai te ajudar a abrir qualquer porta.
Mas para que a providência ocorra, ainda há um último fator que eu quero trabalhar com vocês. Eu vou pedir o nosso técnico passar o próximo slide. É o fator percepção. Se você toma atitude, você teve a visão da coisa, tendo um projeto ou não, eu aconselho que você tenha. Você é lançado ao caos, em meio a vários emaranhados de coisas, você viu ali no slide anterior, cheio de arame farpado, né? Representando o caos, aquela imagem, apenas para situar você que está ouvindo aí pelo podcast. Mas se você tem a percepção, e na palavra percepção encerra-se, ou está contida a palavra visão, está contida a palavra fé. Você tem a percepção da situação. Aí, quando você empreende os seus esforços, você busca os seus recursos e você encontra, você não pode desconsiderar a providência. Ela também ocorre, porque a providência é justamente a administração dos recursos, que muitas das vezes não estão ao seu alcance, mas são colocados, são postos até você, são postos perante você. E quando nenhum recurso humano parece adiantar, parece funcionar, aí ocorre o que nós chamamos de milagre. Milagre é uma intervenção divina, em uma provocação de situações divinas que vão até realmente além do caos. O que está dentro do caos, o que está dentro da desorganização do mundo em que a gente vive, no emaranhado de ideias, com dúvidas, com incertezas, com medo, o que está além disso, o que está para além do mundo natural, o que está para o mundo metafísico. Deus, o Eterno, vem e age com providência, age de acordo e age com milagre. Foi assim que aconteceu no Mar Vermelho. Moisés com a vara não tinha saída para a direita nem para a esquerda, porque havia montes atrás, o exército de Faraó estava sem caos, dos Ixos, né, dos faraós, os Ixos, que subiram na dinastia no Egito, não conheciam o Deus de Israel, não conheciam José, o grande benfeitor, o grande instrumento para a prosperidade do Egito, mas vieram atrás de Israel, que havia sido liberto por conta das pragas que Deus havia mandado sobre a terra do Egito. Só que eles também não podiam ir adiante por conta do braço do Mar Vermelho, porque mesmo sendo um braço do mar, não daria para atravessar a pé enxutos, morreriam afogados. Mas o próprio Eterno Deus, isso não se explica por leis humanas, é milagre. Ele fala, você toque nessas águas e estes rios, ou este rio vai se abrir. E em meio ao caos, Moisés tocou e o milagre ocorreu. Milagre, providência, enfim, intervenção divina ao seu favor, ao meu favor. Muito obrigado por tua atenção. Quero aqui fazer uma oração. Antes, quero mandar um abraço aqui para Regina Maria Marlene Pereira Santos, minha tia irmã mais velha. Boa noite, Ezequias, Deus abençoe, amém. Natanael Araújo, Deus abençoe, meu amigo. Fique firme aí, estamos na oração e na torcida. E tem mais pessoas aqui, várias pessoas pedindo oração para a porta de emprego, para resolução de problemas, a questão da saúde, pandemia, né? Nós vamos fazer aqui oração. Eu sempre respondo em casa, tá, gente? É claro que é muita gente, mas a gente procura responder o máximo possível de pessoas. Tá bom? Feche os seus olhos, vamos falar com o Eterno Yahushua. Eterno Yahvé, em nome de Yahushua. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa oportunidade tão especial que o Senhor nos dá de estarmos diante da Tua presença, sempre contemplando a Tua face e agradecidos por Teus milagres, por Tuas bênçãos, por Tuas providências. Peço que Tu abençoes meu irmão, minha irmã que está enfermo, que possa dar vitória em nome de Jesus, que possas dar vitória à Dona Débora, que está com problema na circulação, a Dona Tatinha, que está internada, que o Senhor possa abençoá-las rica e abundantemente, conduzi-las à saúde para que possa estar no meio dos seus familiares novamente. Abençoe todas as pessoas que estão pedindo oração, intermediando, sim, ou pedindo que nós possamos intermediar em relação à saúde financeira, física,
Enfim, abençoe o nosso país, a nossa nação, abençoe o mundo, os governantes, dando-lhes sabedoria e ajude-nos a entendermos a visão do reino, entendermos o esquema do reino e confiarmos que em meio ao caos há providência. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. God bless you very much. Deus te abençoe muitíssimo. Próximo programa estamos aí com outro participante. Que Deus te abençoe, um grande abraço. Vamos em frente.